Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, aleluia, Jesus, que está em Zacarias 13, no versículo 7, que diz assim: desperta a espada contra meu pastor e contra o homem, meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e as ovelhas se espalharão, e farei voltar minha mão contra os pequeninos. Então, em Zacarias aqui, irmãos, Zacarias, ele está dizendo, né, que virá um tempo, e veio esse tempo, e esse tempo ainda continua, aleluia, Jesus, de que o nosso Senhor, aleluia, Jesus, foi ferido e as ovelhas se espalharam, aleluia, Jesus. Assim como aconteceu, aleluia, Jesus, com os apóstolos, que somente João e as mulheres ficaram com o Senhor Jesus ali. E assim, irmãos, não é diferente o que o Senhor está fazendo já em nossos tempos também. E assim como o Senhor fez em tempos passados também. O Senhor fez com que caísse por terra, aleluia, Jesus, todo o falso pastor. Todo aquele que, aleluia, Jesus, o Senhor colocou um rebanho na mão dele e ele, aleluia, Jesus, está extorquindo, está só se aproveitando das ovelhas. Então, tempos e tempos virão em que o Senhor fará esse trabalhar, ferirá a muitos, aleluia, Jesus. Aqueles que estão, aleluia, Jesus, brincando com a palavra de Deus, estão, aleluia, Jesus, no adultério, estão vivendo vidas que desagradam a Deus, aleluia, Jesus, abusando de pessoas. Se a gente fosse dizer, irmãos, quanta coisa terrível, aleluia, Jesus, está acontecendo, é como a palavra disse assim, que virá um tempo em que o amor vai se esfriar. Mas por que esse amor vai se esfriar, irmãos? Um dos motivos é que a gente não pode ficar olhando as desgraças do mundo. Porque se a gente ficar olhando as coisas ruins, as obras do inimigo, porque ele veio para destruir mesmo, para fazer só coisa ruim, a gente se abala. A gente fica observando as coisas que o inimigo faz, observando, aleluia, Jesus, pastores no adultério que estão brincando com a palavra de Deus. Muitas capas vão cair, como o Senhor já tem feito. E como ele disse, eu ferirei a terça parte, aleluia, Jesus. Desses, aleluia, Jesus, que brincam com a palavra de Deus. O nosso Deus é Deus que vê tudo. Tudo, ele vê tudo e ele sonda o meu pensamento e o teu pensamento. Ele vê tudo o que nós fazemos, nós que somos servos, e ele também, aleluia, Jesus, vê o que o ímpio faz, aleluia, Jesus. Então ele fica observando e vendo, irmãos, porque quando, aleluia, Jesus é os seus servos, automaticamente o Espírito Santo já nos alerta do mal que estamos fazendo, aleluia, Jesus. E o ímpio, aquele que não teme a Deus, todos aqueles que não temem a Deus, esses também cairão no juízo do Senhor, aleluia, Jesus. Então, irmãos, que a gente venha pedir sabedoria. Quer entrar numa igreja? Peça sabedoria, peça a direção de Deus. Senhor, é aqui mesmo que o Senhor quer que eu fique? Ore ao Senhor e coloque nas mãos do Senhor tudo o que você necessita. Tudo o que você for fazer na tua vida, irmãos, ore ao Senhor e peça a direção. E se o Senhor não responder,
Faz prova com Deus. Faz prova com Ele. E Ele vai te responder através da prova. Que alguém fale com você, que venha acontecer algo assim, que você venha perceber que realmente não é para você aquilo. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, a gente tem que pedir sempre a direção do Senhor, aleluia, Jesus. Para que a gente não venha ficar frustrado, coisas que a gente quer fazer em tudo, irmãos. Se comprar uma casa, se comprar um carro, em tudo. Eu digo para vocês uma experiência que a gente teve. A primeira moto do meu esposo, o Senhor mostrou que ele iria comprar, mostrou em sonho. O segundo carro, o Senhor mostrou. Nós conseguimos quitar esse carro e depois que a gente quitou, a gente ficou feliz da vida que o carro estava quitado, ele não tinha ar-condicionado, a gente queria comprar um carro com ar-condicionado. Aí isso foi o nosso erro, a gente se empolgou e fomos na concessionária, aleluia Jesus, pegar aquele carro que estava quitado e dar entrada em outro carro com ar-condicionado. Irmãos, foi a pior coisa que a gente fez na nossa vida. Foi o pior erro que a gente fez. A gente só teve prejuízos com esse carro. Só prejuízo. O carro tinha um monte de defeitos. E a gente passou para uma outra pessoa esse carro. Esse carro estava com a documentação, não tinha feito a documentação. A concessionária que a gente comprou, o cara fechou a concessionária, ele não respondia, meu esposo, ele não deu satisfação. Foi a pior coisa que nós fizemos, quando a gente não pediu a direção de Deus. Aí passamos para uma outra pessoa, a pessoa perdeu o carro e ainda exigiu que a gente pagasse as parcelas que ele perdeu. E assim meu esposo resolveu pagar as parcelas sem briga, sem nada, e devolveu as parcelas que ele tinha pago. E eu sei que o Senhor vai honrar ele por isso, porque o Senhor já deu palavra que o Senhor vai honrar ele por ele ter feito isso. Mas olha o que a gente faz, irmãos, se a gente não tem a direção de Deus. Em tudo a gente tem que pedir a direção, principalmente quando você vai entrar numa igreja. Se você não pedir a direção de Deus, você está indo numa falsa igreja, numa igreja onde o Senhor não habita. Aleluia, Jesus. Eu digo para vocês, irmãos, saia dessas igrejas pretas. O que a luz de Cristo tem a ver com a escuridão? Quem gosta de escuridão é Satanás. Não deixe, aleluia, Jesus, que esses falsos pastores enganem vocês. Então eu digo para vocês, saia dessas igrejas pretas. Jesus jamais vai querer que pinte a igreja dele de preto. Quem quer isso é Satanás. Então eu digo para vocês, irmãos, ore e peça a direção de Deus, para que vocês não sejam ovelhas perdidas, aleluia, Jesus. Porque o Senhor vai ferir. E se você está numa igreja enganosa, você vai ficar perdido sem direção de Deus. E vai ficar decepcionado e vai até sair da presença de Deus pela decepção com esse falso pastor. Amém, irmãos? Então, eu deixo essa direção em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus e peço, irmãos, compartilhem essa palavra em nome de Jesus.